Opa, começamos. Tudo bom, gente? Tudo bacana, tudo tranquilo? Nós vamos aqui começar a gravação para falar um pouco desses dois filmes que nós veremos já aí na semana e discutiremos, não é? O livro de cabeceira do Peter Greenaway e o Anti-Americano da Shari Springer Berman e do Robert Poltini, que são um casal, eles são casados, roteirizando e dirigindo esse filme. E nós vamos meio que discutir aqui algumas coisas sobre ficção e realidade, sobre essas relações, que nos dois filmes são bastante importantes. No livro de cabeceira é colocado dentro da realidade fílmica, e em algum sentido ele fica por ali, e no livro, no filme da Shari e do Robert, no Anti-Herói Americano, eles vão muito mais caminhando entre as nossas experiências do real e aquilo que nós imaginamos ser real, ou documental, ou etc, etc. E isso nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Vocês querem falar alguma coisa, Sara, Cris, antes da gente começar a já passar os slides? Toca o baile. Vamos lá. Vamos lá? Então, gente, vamos falar um pouquinho dessa coisa do livro de cabeceira, do Peter Greenaway. Peter Greenaway ele é um cineasta britânico, nascido no país de Gales, e ele está vivo até hoje, faz coisas até hoje, sempre foi diretor, né, de ficção, documentarista, ele, além de tudo, é músico, poeta e pintor. E isso marca muito as maneiras dele de fazer filmes. E o livro de cabeceira é um filme que depende muito de linguagem. Tá? O Peter Greenaway tem mais de 70 filmes, entre curtas e longas metragens. Ele começou a fazer curtas metragens no começo da década de 60 e não parou até agora. Já trabalhou bastante coisa com televisão também, minissérie, série e tal. Especialmente mais para recentemente, ele tem trabalhado muito com espetáculos multimídia, misturando música, pintura, audiovisual e características de interatividade com o público. Ele foi premiado em Cannes pela melhor contribuição artística por um outro filme dele que não é o livro de cabeceira, eu vou falar desse filme daqui a pouquinho, e foi aplaudido em pé com o livro de cabeceira em Cannes. E ele trabalha muito essa ideia da construção fílmica, de construir o filme, construir uma poética e a linguagem do cinema, que nesse filme vai ser muito importante e vai misturar essa coisa da literatura, da ficção, para a realidade daquelas personagens e também para a realidade do filme que ele está fazendo. A filmografia dele é uma filmografia básica, assim, para vocês terem uma noção do que ele fez. Ele é muito famoso por esse Z00, um Z e dois zeros, que é de 85, A Barriga do Arquiteto, Maridos à Água, O Cozinheiro, o Ladrão, Sua Mulher e o Amante, que por esse filme ele ganhou melhor contribuição artística em Cannes, A Última Tempestade, ou Os Livros de Próspero, de 91, O Bebê de Macon, de 93, e Oito Mulheres e Meia, de 99, além do livro de cabeceira, de 96. E ele é um cineasta que está muito, até no livro de cabeceira e nos outros filmes, muito calcado na época dele, nessa década de 80 e década de 90, discutindo o próprio fazer filmes e o que é fazer filme nesse momento, que é o início daquela passagem do cinema analógico de película para o cinema que depois viria a ser digital, mas primeiro para o vídeo, uma imagem eletrônica e depois a imagem digital. E isso no livro de cabeceira vai ficar muito importante, né? Porque nós vamos ver ele pegar uma história da Seishon Nagon, uma poeta japonesa de 1000 depois de Cristo, então muito tempo, né? Até chegar no período em que ele está falando ali nos anos 90, e ele transpõe essa coisa para um Japão e para uma China atuais para a época dele, para 90, e daí tem toda essa questão, assim, ele vai falar isso com a linguagem, ele vai trazer essas coisas tradicionais, o ideograma e tal, e colocar nessa experimentação muito forte da linguagem dele, com recortes de tela, com as telas, cada uma contando uma determinada coisa. E vocês percebem no livro de cabeceira, eu acho que todo mundo que assistiu, e
de preferência assistam antes de ver esse vídeo, como ele trabalha a ideia de escrita como alguma coisa que dá sentido à existência intrínseca à experiência humana. O próprio fazer fílmico, ele vai trabalhar com essa ideia de intrínseco à experiência humana. Essa coisa da ficção, essa necessidade de ficção. A literatura como a própria vida, a necessidade de ficção para a construção, né, de uma realidade. E é também por isso que ele usa a Seishonagon, por isso que ele vai atrás desse gênero, que é uma tradição japonesa, que é o sochi, são de notas esparsas, porque ele constrói o filme mais ou menos com essa lógica, de notas esparsas, vários pedaços sendo conjugados, que te dão toda uma coisa de pensamentos, impressões muito pessoais, relatos. E o filme é um pouco disso, porque a Nagiko, a história contada da Nagiko é uma história muito pessoal, é uma história pessoal dela com aquilo que o pai ensinou, essa relação edipiana, né? E com aquilo que acontece na literatura, no ato de ela ler ou no ato de ela escrever. Então, a gente pode falar que esse filme trabalha também uma ideia de memória, de ficção, né, nesse intervalo com a realidade das personagens, porque, afinal de contas, a Nagiko, quando escreve o seu livro no Jérôme, os 2 primeiros livros, depois é apresentado para o editor, e depois ela escreve os outros livros até chegar a 13, ela está misturando a história que ela está contando em poesia, naqueles corpos, com aquilo que ela está vivendo para conseguir a sua vingança contra o editor, não é? Então tem toda essa questão de memória, ficção, realidade, corporificação. E isso faz com que a Nagiko seja ela seja a autora, ela fica com essa coisa do assinar a obra para tomar posse daquele corpo, pele e papel do outro, que ao mesmo tempo é vivo. Então você tem toda essa relação de escrever no outro, de colocar uma marca sua, autoral, íntima, na outra pessoa, que tem a ver com a forma de literatura também. E eu não sei, gente, daí se vocês quiserem também comentar alguma coisa, Cris e Sara, dessa questão técnica do filme e de como ele vai narrar, que ele vai trazer uma lógica do Eisenstein, né, o cineasta russo, construtivo, né, que ele vai falar de justaposição, sobreposição e superposição. Ele coloca uma imagem ao lado da outra, ele coloca uma imagem sobre a outra, e não necessariamente conversando no sentido de uma concordar com a outra, mas criando crises, criando discordâncias, e superposição, criando sentidos em cima de sentidos, que é uma lógica que o Eisenstein colocava para o próprio cinema e aproximava isso exatamente do ideograma, quando você tem um ideograma com outro ideograma, juntos formando um terceiro ideograma. E ele ainda fala dessa perfect mélange, né, que ele usa na trilha sonora, que seria essa mistura perfeita, que ele usa de uma maneira irônica, porque afinal de contas ele está falando dessa mistura perfeita, mas ele é um ocidental que usa como forma de expressão uma lógica de ficção oriental, né? Não sei Paulo, se só para talvez exemplificar, né, um pouco o que você trouxe agora sobre a montagem, eu usaria a cena em que ela retorna à editora, que a gente tem a tela dividida, né, no momento em quando ela era criança e ela foi lá, e ela adulta. E é muito bonito porque ele mantém a porta do editor-chefe, né, no mesmo lugar, e a cena vai acontecendo. É um exemplo muito legal desse recurso que o filme usa, né, ao longo do filme todo, mas nesse momento a narrativa está bem presente, então ele mistura narrativa e forma, né, porque quer que não, quando você volta a um lugar que te marcou, você não deixa de visitar o que foi que você viveu ali antes, né? Claro. Então ele põe isso na imagem, é muito bonito, muito rico.
o Paulo falou sobre essa posição, né? E você trouxe agora, Cris. E eu acho que eu demorei um tempo para começar a gostar do filme. No começo eu estava resistente ao filme, achando que eu não estava gostando, mas obviamente dando uma chance a ele. E aí eu percebi o que me incomodava um pouco é que eu não tinha entrado na narrativa diferenciada do filme, né? Porque essa coisa de sobreposição, a gente tem a linguagem escrita do ideograma, que tem um porquê de estar lá, que remete a um Japão que vai, e uma China também, que vai lembrar essa trajetória da Nagiko, que hoje é uma personagem dos anos 90, mas que é baseada numa escritora de 1000 anos antes, então ele traz isso. Tem a imagem pequenininha, que vai trazer alguma coisa ou antagônica, ou mais uma camada interpretativa da cena que vai acontecer atrás. Então, todas essas, até eu pegar isso e até eu entrar nessa forma de fazer o filme, eu tive uma certa resistência. Para mim, essa linguagem ela foi inovadora, e de fato ele foi inovador até, né, para a época, ainda é uma narrativa não usual. E aí depois que eu entrei me permitia entrar nesse modus do filme, o filme teve um desenvolver muito mais atraente, muito mais envolvente para mim. Sim. Porque me parece, né, Sarah, que fica um pouco essa coisa, quer dizer, é a história adaptada da Seishonagon e dos amantes dela, até porque naquela época, naquele momento, né, do Japão, ali por volta dos anos 1000 depois de Cristo, era muito comum, né, os amantes, inclusive, convivendo até nos mesmos salões com as pessoas outras todas, então era uma coisa um pouco mais aberta. E ele está transpondo para o tempo dele, que é esse tempo dos anos 80 e 90, que é exatamente um tempo de mudança de linguagens e maneiras de fazer cinema e até de forma técnica de fazer e tal. Depois até a gente vai comentar mais disso. Mas o que é trazer, né, essa história e adaptar para os nossos tempos? A gente sempre tem a sensação, quando está vendo o filme, que, mas se o editor tirasse, escalpelasse a pele de um cara que ele exumou, ele ia ser preso. Algumas coisas que aconteceriam não funcionam exatamente assim para o tempo moderno, porque na verdade ele está brincando exatamente com isso, né? Ele está questionando essa relação. Ele reafirma a relação importante que nós temos da ficção com as nossas vidas, ou com a vida das personagens, mas ele questiona também ao mesmo tempo, né? E a Nagiko é isso, ela sai daquele papel de papel, né? De pessoa em quem os outros escrevem e assinam o seu nome, em algum sentido tem uma posse, né? E que ela teve com o pai, porque afinal de contas o pai faz isso com ela, então tem uma relação aí de piano muito pesada, depois vocês quiserem comentar. Ela passa disso e vai para ela poder escrever, como se, ninguém fosse bom o suficiente, calígrafo o suficiente para escrever, então ela vai passar as impressões dela, as coisas internas dela, as subjetividades dela, no corpo do outro, e vai assinar o nome dela no corpo do outro, né? Ninguém vai ser bom o suficiente ao ponto de ser o pai dela, né? Ela deixa isso claro, isso marca a vida dela. Cris, para mim também essa coisa da subjetivação que ela coloca do pai, daquelas cenas que ele põe a tinta vermelha na boca depois de fazer as inscritas, que também me incomodou, que também foi um entrave inicial no filme para mim, e depois eu vi o quanto isso foi subjetivado, e na maneira da escrita da pele também, que é a coisa do toque, do físico, né? E ela, na verdade, acaba tendo um fetiche muito grande nisso. E ela, antes, que seria ter o corpo escrito, passa a escrever, né? Acho toda essa troca fica clara para ela. Pode falar, Cris. E a gente não pode deixar de pensar que a sexualidade é o tema desse filme, né? A sexualidade que passa pela sensorialidade dos corpos, de como esses corpos são manipulados de alguma forma, né? Ele traz isso muito bem. E pensando em sexualidade, a gente pode teria que conversar muito, né, para chegar a conclusões mais precisas, mas a gente pode entender ela como um perfil de uma perversa, né, que ela não se satisfaz com o sexo, ela se satisfaz com o fetiche, né, como a Sarah colocou há pouco, de escrever nos corpos,
né? E, claro, mirando essa vingança, né? Mirando vingar o pai. Ela tem uma história muito interessante quanto personagem. Até a própria relação dela com o Jerônimo, né? É uma coisa que ela usa ele para chegar até o editor. E isso não significa que ela não teve prazer, que ela não esteve com ele, que ele não era um amante dela, né? Uhum. Tanto que quando ela consegue o objetivo dela de chegar até o editor através do uso do corpo dele, a incomoda absurdamente. Ela tem crises de ciúmes. Mas até então ele era um objeto a ser usado também, né? E daí também fala sobre a própria escolha do Greenaway sobre o livro de cabeceira, o Pillow Book da Seishon Nagon, que é um tipo de literatura que, já que são coisas esparsas, né, comentários esparsos, é uma literatura extremamente pessoal, que é pessoal como a Nagiko vai escrever em cada uma daqueles amantes dela, que ela tornou livros, tornou os posse dela mesma quando assinou, que é uma literatura em algum sentido egoísta, porque eu só vou escrever daquilo que eu pessoalmente vou achar belo. A Seishon Nagon está escrevendo só daquilo que ela acha bonito e belo, e daí tem todo esse questionamento. A Nagiko vai escrever somente naqueles corpos que ela acha interessantes para serem inscritos nos corpos, quer dizer, você tem lá aquele personagem japonês, o borrão, que borra a tinta, literalmente, que a tinta não funciona. E essa coisa meio que é hedonista, do próprio caráter da literatura, dessa literatura especificamente, é uma literatura hedonista, uma literatura de busca do prazer, afinal de contas, ela está buscando o belo, ela está buscando coisas que te comovem e tal. E é o prazer que a Nagiko está buscando de outra maneira, uma maneira mais perversa, tal, porque tem relação com o pai, porque também vai ter relação com como ela entende a literatura dentro da vida dela e tal. Então, as escolhas nesse filme são muito, muito uma junto da outra, né? Elas funcionam muito articuladas, me parece. Por isso é um filme que depende muito da linguagem, depende muito da época. É um filme de autor, fundamentalmente, quando a Cris colocou em algumas vezes passadas essa discussão, né, gente, do cinema de autor. Esse é um filme de autor. O Peter Greenaway está criticando, está questionando, está buscando coisas que para ele são caras também, e está colocando isso para a gente, e questionando toda essa coisa, né? Qual que é o poder da literatura, para além dela ser ficção, qual é o poder da literatura nas personagens dele dentro do filme, né? Como é que funciona essa mistura do filme em 35mm, ser esse filme analógico tal, com as intervenções da edição, que são intervenções eletrônicas, na época não era digital, então era eletrônico, mas que questionam e brigam com as imagens, elas ficam as imagens, uma criando novos sentidos para outra, e sempre em crise, né? E daí até um pouco sobre isso, eu trouxe uma fala do Greenaway sobre esse filme, sobre o livro de cabeceira, que é assim, né, gente? O corpo é um alfabeto? Pele pode servir de papel? Há imortalidade no texto? A espinha do livro é a mesma vértebra do homem? Qual é o preço, em palavra, do amor carnal? O texto pode sentir ciúme? Podem os livros trepar com outros livros e produzir mais livros? Sangue é tinta? A pena é um pênis cujo propósito é fertilizar a página? Aquela que era o papel pode se tornar a pena? E se foi o corpo que fez todos os signos e símbolos do mundo, passando do cérebro pensante para o braço que move, e daí para o gesto da mão, e daí para a pena rígida sobre o papel silencioso durante milhares de anos, e agora? Agora que todos nós escrevemos com teclados, teremos rompido um elo essencial? Haverá, agora, uma necessária evolução futura para as letras e as palavras? E se as palavras foram feitas pelo corpo, onde haveria um lugar melhor para depositar essas palavras do que de volta no corpo? Então ele coloca aí todos esses questionamentos, e eu chamo muita atenção para alguns, né, aí, se esse sangue é tinta, que daí ele vai relacionar
com aquele tingir de vermelho do pai à boca da Nagiko quando criança, e depois o editor morto, com aquele corte de navalha que vai ser colocado em vermelho sangue, e do sangue mesmo, no corpo dele. Essa ideia de como é que a Nagiko do papel se torna a pena, que daí a Cris comentou muito bem, dessa coisa de perversão e tal, do fetichismo, que é um fetiche também da literatura. Tão bonito, né? Desculpa. Bonito, lindo, pode falar. Nossa, tão bonito esse trecho, leva a gente a pensar tanta coisa. Eu tive a mesma dificuldade que a Sara com o filme. Talvez outras pessoas também experimentem essa dificuldade com o filme. Mas quando a gente estava conversando, né, antes da aula, sobre esse texto que você trouxe do Peter, justificando o filme um pouco, o texto, não sei, acho que eu vou sintetizar mais ou menos o que eu quero dizer assim. Eu talvez não tenha gostado tanto do filme, mas eu gosto de ter a experiência de ter visto o filme e de poder discutir sobre ele. E uma das coisas uma das discussões que o filme traz é que forma e conteúdo são indissociáveis e que forma pode escrever no conteúdo como o conteúdo pode escrever na forma. Gente, é a perversão total, né? O filme propõe. E é lindo, porque são escolhas possíveis também, né? E que deixam marcas. Marcas que podem ser boas, que podem ser ruins, mas é interessante que a gente possa discutir, que a gente possa ter essas marcas, ver esses registros e discutir sobre eles, né? Eu acho. E, nossa, muito legal que você colocou, Cris, muito, muito legal, sobre forma e conteúdo, porque também é um questionamento dele, não é? Se a gente rompeu com esse essencial de como é a extensão do ser humano, a mídia, então daí a literatura, a ficção e tal, e o escrever, e escrever no corpo, porque é isso que ele vai mostrar no filme, mas ele, no final das contas, é o que ele está fazendo com o cinema também, não é? Porque se o cinema analógico tinha uma relação análoga mesmo com a imagem que ele estava produzindo, porque é uma questão de um anteparo físico com reações químicas que colocam ali a imagem, então é uma imagem análoga, com a imagem eletrônica que ele também está interferindo, se ele não fez essa mesma interferência, se ele não rompeu da mesma maneira fazendo o filme, então ele questionando isso dentro da estrutura do filme que ele está montando, da maneira como ele está fazendo, não é? Então, a forma e o conteúdo são mesmo indissociáveis aí, porque tudo faz parte desse questionamento, né? Que é um questionamento também, não sei, dessa coisa, o que veio primeiro, né? O texto, o homem, o homem freudianamente e lacanianamente enganchando na linguagem para poder se estruturar como ser, como indivíduo e tal, né, gente? E no meu ponto de vista, o Greenaway, ele não somente ignora qualquer purismo, qualquer essencialismo, ele não sai em defesa, né, do essencialismo, do purismo, ele até defende mesmo um hibridismo, né, a mistura, talvez saiba que não tenha como escapar disso, na minha opinião, e como a gente está em diferentes posições, né? Ela fala, eu lembro da personagem falar em um dado momento, agora eu vou ser a caneta, porque ela já foi o momento de ser papel, agora ela vai ser caneta, sabe? A nossa postura vai mudando. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto também é que, para mim, de certa forma, ele ainda que não tenha nada a ver com purismo, mas ele é uma ode à caligrafia, no sentido de que quando a gente escreve, cada um deixa a sua marca do seu jeito, né? Se a gente elimina a caligrafia e a gente pode substituir ou criar como analogia a caligrafia ao cinema de autor, a autoria, né, de modo geral, se você elimina isso, como é que vai ser um mundo em que todo texto é fruto de algo que é teclado, que é digitado, que é datilografado? Nossa, Né? ótimo. É muito bonito isso, dá para pensar bastante coisa. Sara quer falar? Não, Paulo, podemos dar sequência pro próximo. Vamos.
E daí, então, né, a gente passa para o Anti-Herói Americano, que é engraçado porque ele é um filme completamente diferente, né, do livro de cabeceira, mas ele também tem muitas relações com o livro de cabeceira, porque ele vai falar de ficção e realidade, ele vai falar dessa mistura, e ele também será dependente, não dependente não é a coisa, mas ele também será essa necessária fusão entre forma e conteúdo. Vocês verão no Anti-Herói Americano, tanto quanto viram no livro de cabeceira, e eu acho que vocês já assistiram o filme, então beleza, essa coisa da forma do filme ser fundamental para aquilo que o filme está contando, né? O Anti-Herói Americano é um filme de 2003, escrito e dirigido pela Shari Springer Berman e o Robert Pulcini. Eles são um casal de roteiristas e diretores. Com esse filme eles ganharam o melhor filme no Festival de Sundance e foram indicados ao Oscar de melhor roteiro adaptado. Eles trabalham muito também com documentário, com TV, e fazem as duas coisas. Eles trabalham também com ficção e tal. Da filmografia deles, e daí vocês podem ter uma ideia, vocês têm esse Wanderlust, de 2006, que é um documentário. Daí vocês têm filmes que são o Diário de uma Babá, que eles até usam alguma linguagem documental, mas é ficção. Os Acompanhantes, o Cinema Verité, que é documentário. Minha Vida Dava um Filme, Drama em Família, de 2015, e o Vozes e Vultos, que é o último filme deles, aí eu escrevi 2011, mas tá errado, é 2021, tá saindo agora o filme, então logo tá pintando aí nas telas, se é que não pintou, eu tenho que ver isso daí, mas convido vocês também a assistirem. Esse é um drama dos dois. E nesse Anti-Herói Americano, como é que funciona essa coisa? O filme é uma adaptação de quadrinhos, de um quadrinho chamado American Splendor, que em português ficou Anti-Herói Americano, de um autor que chama-se Harvey Pekar. E esse quadrinho tem a peculiaridade de ser escrito pelo Pekar, tendo o próprio Pekar e a sua vida contada nas páginas do quadrinho. E daí, então, eles estão fazendo, a Shari e o Robert, um filme contando a história do Harvey Pekar através da adaptação de um quadrinho que conta a história do Harvey Pekar, em algum sentido, que conta a vida dele. Então, eles vão ter várias camadas de contação e de significação uma em cima da outra. Acho que logo no comecinho, né, gente, dá para perceber, nos créditos, tal, eles têm toda uma linguagem baseada em quadrinhos, essa linguagem permanece, né, nós temos uma mistura do Harvey Pekar, ele mesmo falando e narrando, com o Paul Giamatti interpretando o Harvey Pekar e com ele aparecendo como animação daquelas personagens dele ilustradas e tal, né? Então, nesse filme nós temos uma mistura de documentário, de ficção, uma ideia de docudrama, porque especialmente nos momentos de ficção, o filme também tem uma câmera que se comporta razoavelmente como se comportaria uma câmera de documentário, ao mesmo tempo que ele parece um falso documentário, porque nós temos, por exemplo, duas cenas ótimas do filme, quando a Shari pergunta para o Harvey Pekar, ele mesmo, se ele leu o roteiro do filme, e ele fala, não, eu li só muito por cima, só para entender a estrutura e tal. Você não sabe se aquilo lá está acontecendo naquele momento ou se aquilo foi combinado, até porque numa cena seguinte eles mandam um corte, e daí eles estão filmando ainda, depois de a cena cortar, aparece a câmera, aparece o Robert Pulcini dirigindo todo mundo. Então você não sabe direito se aquilo é um documentário ou um falso documentário, ou se é só uma cinebiografia comum, e não é só uma cinebiografia comum, tem um monte de outras coisas acontecendo. Então fica toda essa pergunta, né? O filme é sobre a vida do Pekar, é sobre a obra dele no American Splendor, ou sobre também o filme em si, que depois vai virar quadrinho, porque o Harvey Pekar fez um quadrinho sobre essa época que ele estava filmando esse filme. E é legal, porque vários momentos, assim, você tem os três tipos de personagem enunciando na tela. Você tem o Harvey Pekar falando com a gente, ele não só está conversando ou interagindo com outras pessoas, mas ele se dirige ao espectador. O Harvey Pekar, interpretado pelo Paul Giamatti, se dirige ao espectador, e os desenhos se dirigem ao espectador. Isso é completamente maluco, assim. Porque tudo isso está acontecendo. E a gente vê na tela
a vida dele, né? Os quadrinhos, o que aconteceu para o teatro, a ida dele na televisão, no programa David Letterman, e indo para o cinema. Essas múltiplas linguagens estão acontecendo em tela, o que faz com que o filme tenha uma escolha, né, fundamental, assim, de narrativa e estética, e que faz ele funcionar, não é? Porque as personagens são reais, são frutos da memória do Harvey, que escreveu nos quadrinhos, e que daí vai virar filme, ou são essas peças ficcionais que o casal de roteiristas criou, e que a gente está vendo. O que é real ali, o que é ficção. E esse paralelismo, né, do Harvey ilustrado de várias maneiras diferentes nos quadrinhos, que passa para o filme, e o Harvey é representado também dessas várias maneiras no filme, né? Tem tudo isso acontecendo tudo ao mesmo tempo agora, assim, é muito bacana. Não sei, o que vocês acham, gente? Eu queria falar, até anotei aqui no meu celular para não esquecer, que uma ponto de encontro entre os filmes são esse uso de múltiplas linguagens, né? Porque no primeiro filme você tem a caligrafia, que é escrita, a imagem de um passado do próprio filme, o que está acontecendo no filme, e a música, e tudo, e com poesia, e tudo isso se mistura em múltiplas linguagens. E aqui do outro lado você também tem múltiplas linguagens que não são as mesmas, que tem o quadrinho, o desenho, a retratação, e que vão falar né, tanto da escritora de 1000 anos, sendo readaptada para 1996, quanto a Dora, que é um cara dos anos 80, 70, 80, contado nos anos 2000, que é bem mais pertinho. E você tem essas múltiplas linguagens para contextualizar, para brincarem, até numa metalinguagem também dentro de si, né? A própria linguagem retratando a própria linguagem. E eu acho esse jogo muito interessante, que nos dois filmes eles conseguem, entre eles, ter esse ponto de diálogo, que é o uso da linguagem para retratar a realidade dentro de diversas possíveis ficções, né? Cris, quer comentar? Tô pensando sobre o que a Sarah falou, realmente. Vou deixar o eco aqui. Faço para você, Paulo. Eu estava daí pensando um pouco em já fazer um questionamento para eles todos, e daí a gente pode ficar discutindo depois algumas coisas. Esses questionamentos que vêm com os dois filmes mesmo, com essas linguagens todas misturadas, com essa... Primeiro, a literatura sendo tão importante na vida daquelas personagens do livro de cabeceira, e também importantes para nós, no final das contas, e isso tudo com uma mistura ainda mais forte, apesar de ser mais palatável e tal, no anti-herói americano, que realmente tem toda uma mistura de linguagens, os quadrinhos participando muito da própria feitura do filme, como o filme é montado, né? Como o filme é editado, mas os questionamentos todos. O quanto que nós precisamos da ficção em nossas vidas, qual o papel da memória e da ficção na cultura, e quais os limites entre a realidade fílmica, aquilo que está acontecendo no filme, e a ficção. Né? Esses questionamentos se colocam, e os dois filmes em muito trabalham esses questionamentos todos, né, gente? E é isso, assim, porque é um pouco da intenção mesmo desse tema, assim, de realidade e ficção, esse trabalho todo. E no American Splendor é muito bonito, né, a maneira como eles fazem e tal. E como é indissociável mesmo, como você colocou, Cris, a forma e o conteúdo. É muito difícil, para mim, pelo menos, imaginar como adaptar um quadrinho que está contando a história em primeira pessoa do cara que escreve esse quadrinho, que é a história dele e tal, para um filme que está contando essa história, e como é que ficam todas essas relações. O filme, então, é todo metalinguístico. E tem esse personagem, né? Que é uma figura, ele é um personagem. Esse homem, o Harvey Picker, ele parece um personagem de quadrinho mesmo. Você vê ele no filme, na parte que é ele, aquele jeito ranheta, turrão, e honestão pra caramba, né? Eu vou fazer esse filme, espero que ele me renda um dinheiro pra eu poder, sabe assim, tipo... E ele fala do filme enquanto o filme tá sendo feito, e o efeito que esse filme vai ter em você, né? Sim. Enquanto consumidor desse filme.
Assim como ele fala para o homem que encontra ele na lanchonete, que é para ele comprar um quadrinho dele. Porque se eu vou num talk show falar sobre o meu quadrinho, não é para você vir me reconhecer aqui, para você ir lá e comprar meu quadrinho. Ele já é uma figura, né? Esse questionamento que você coloca entre a ficção e a realidade nessas perguntas finais que você colocou, é muito isso. O quanto a nossa vida às vezes parece uma ficção e o quanto a gente ficciona a nossa vida para relatar ela também, né? É um jogo muito interessante de pensar. Fiquei com uma inquietação danada agora, Sara, com esse fato de você observar, e acho que não só você, todo mundo facilmente consegue observar isso, de que o Harvey Picker real poderia ser visto como um personagem. Isso eu acho tão curioso, porque percebe que a gente tem no nosso imaginário ideias do que são personagens, do que são pessoas. Sim. Por que ele não pode ser uma pessoa? Sabe por que ele é um personagem? Isso é muito foda, essa expressão, né? Essa expressão, o cara é muito figura. Porque a gente usa isso porque quer dizer que parece um personagem, parece uma construção da nossa cabeça e não uma construção real. Mas o que é ser figura, né? O que é parece um personagem? E o que não é construção? E o que não é construção? Tudo é construção. E não é isso que é a função da arte narrativa? Quer dizer, a mimesis, ela não é mimética, ela não está exatamente tornando as personagens iguais a quem, em teoria, ela está representando. Essa arte de representação quem escreveu a mimesis mesmo? Auerbach, né? Falou. Não faço ideia. É isso. Então, é isso mesmo, gente. É o que a gente está convidando vocês a pensarem e discutirem já no próximo encontro. Todas essas questões entre realidade e ficção através desses dois filmes. O primeiro filme, O Livro de Cabeceira, vocês provavelmente encontrarão algumas dificuldades. Eu muito recomendo, inclusive, que assistam antes, porque daí vocês vão ter uma coisa muito mais tranquila, uma passagem muito mais tranquila pelo anti-herói americano. Mas espero a gente vocês podia pontuar isso na hora que a gente subir esse vídeo, porque aqui no final a gente já esperou que eles assistissem os dois mesmo. Então... E é isso. Tá bom, é isso aí, né, pessoal? O legal é que eles renderam ótimas discussões. Espero que o pessoal goste. E tchau para vocês. Tchau. Até mais, pessoal. Valeu.